Olá, tudo bem? Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, 3 de abril. Os preços do petróleo operam em alta nesta segunda-feira após vários países como a Arábia Saudita, Iraque e Rússia anunciarem um corte da produção como medida de precaução após a recente queda das cotações. No Brasil, a Petrobras registrou valorização em suas ações. E a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis registrou na semana entre 26 de março e 1º de abril queda no preço médio do etanol em 18 estados e no Distrito Federal, e alta em 7 estados. O valor do combustível só ficou estável em Alagoas. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o país, o preço médio do etanol caiu 0,77% na semana em relação à anterior, de R$ 3,92 para R$ 3,89 o litro. Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média caiu 0,73% na semana passada, de R$ 3,79 para R$ 3,77. O Piauí foi o estado que apresentou a maior queda percentual na semana, de menos 4,69%, de R$ 4,69 para R$ 4,47 o litro. O Ceará foi o que teve a maior alta de preços na semana, de 2,17%, de R$ 4,60 para R$ 4,70 o litro. A nova regra fiscal do país, que vai substituir o teto de gastos, deve ser protocolada no Congresso Nacional ainda nesta semana. E para entrar em vigor, a proposta tem que receber o sinal verde do Legislativo. O projeto de lei complementar com as novas regras fiscais do país deve começar a tramitar pela Câmara e, se aprovado, segue para o Senado Federal. Para entrar em vigor, o texto precisa ter a aprovação das duas casas. O Congresso aguarda o projeto de lei para saber detalhes da proposta e sugerir aperfeiçoamentos, se forem necessários. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o arcabouço fiscal foi bem recebido, mas que é preciso avaliar quais as isenções que o governo Lula quer eliminar para gerar receitas. O setor industrial também considerou a proposta como positiva. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrou com empresários do ramo industrial, que buscam mais incentivos para o setor a partir das novas regras para a reindustrialização do país. Há várias demandas que cabem dentro dessa nova regra, como, por exemplo, uma espécie de plano safra para a indústria. Isso está começando a ser discutido, obviamente, a partir da provocação de um grupo de empresários que nós recebemos também a Fiesp, recebemos uma associação das instituições ligadas ao mercado de capitais, que está muito interessada em fomentar essa reindustrialização por meio do mercado de capitais. Qual a vantagem dele? O juro acessível, um juro mais baixo, para que quem queira produzir e gerar empregos possa fazê-lo sem pagar as taxas exorbitantes que nós vemos no mercado em função do juro fixado pelo Banco Central. Durante os 4 anos de governo, o presidente Lula vai poder indicar ao menos 16 ministros para tribunais superiores. Pela regra atual, o magistrado se aposenta de maneira compulsória aos 75 anos. Pressionado por críticas crescentes de educadores e estudantes, o governo Luiz Inácio Lula da Silva vai suspender a implementação do novo ensino médio. Uma portaria deve ser publicada nos próximos dias, com a interrupção do prazo de implementação da política.
O texto também irá assustar as mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio, previstas para 2024, que adequariam o exame ao previsto nas novas regras da etapa. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior público no país. Essa suspensão ocorrerá inicialmente enquanto perdura o prazo da consulta pública sobre o tema, iniciada em março. A consulta tem 90 dias de duração, com possibilidade de prorrogação e mais 30 dias para o Ministério da Educação elaborar um relatório. Na prática, a suspensão de ter em 2024 um novo formato do Enem é a principal consequência. 32 pessoas perderam a vida devido à passagem de um tornado no sul dos Estados Unidos. Ao menos 5 estados foram atingidos pelo fenômeno, que deixou dezenas de feridos e desabrigados. No Arkansas, um tornado matou pelo menos 5 pessoas e feriu outras 30, levando o governo estadual a declarar estado de emergência geral e mobilizar a Guarda Nacional. O fenômeno foi flagrado em vídeo na capital Little Rock, também cidade mais populosa. Após a passagem dos fortes ventos, o cenário deixado para trás era de destruição, com árvores e postes derrubados, letreiros de publicidade danificados e trânsito congestionado. No estado de Illinois, a forte tempestade fez com que o telhado e parte da fachada do Teatro Apollo desabassem, deixando uma vítima e pelo menos 28 feridos. Os tornados, um fenômeno meteorológico tão impressionante quanto difícil de prever, são comuns nos Estados Unidos, especialmente no centro e no sul do país. Há uma semana, um tornado atingiu o Mississippi, matando 25 pessoas e causando grandes danos materiais. Na sexta-feira, o presidente Joe Biden e a primeira-dama Jill Biden visitaram o local da tragédia. E agora vamos para o último destaque dessa edição: o celular. O meu está desligado porque estou no ar. Você deve estar se perguntando, e daí? Bom, o motivo da ênfase é que esse aparelho é o aniversariante do dia. Quer dizer, o primeiro equipamento que foi inventado completa hoje 50 anos. E tudo começou com um aparelho fabricado nos Estados Unidos que mais parecia um tijolão de 1 quilo. Mas quem vai contar essa história é a repórter Maria Clara Leite. Nas ruas, pouca gente lembra dele. Já ouvi falar. Eu peguei aqueles dos pequenos, não os tijolão. Eu só lembro porque quando eu estudava passava, né? Porque eu não sou desse tempo. Bem diferente dos atuais smartphones compactos, aquele primeiro celular pesava 1,1 kg e não tinha nada de tela, muito menos câmera para tirar fotos ou gravar vídeos. E a bateria durava no máximo 10 minutos. Como é que seria para você hoje? Impossível. É que um celular naquele tempo servia só para fazer ligação mesmo e tinha que ser muito rápida, porque logo acabava a bateria. E detalhe, o preço era exorbitante. Se fosse hoje um aparelho daquela época, custaria em torno de R$130 mil. Sério mesmo? Não compraria. O inventor do aparelho foi o engenheiro Martin Cooper, que é conhecido como pai do celular. Aos 94 anos, ele diz que sua ideia inicial era criar um dispositivo que pudesse ajudar principalmente pessoas que lutam contra doenças. A utilidade da invenção com certeza superou as expectativas, a ponto dele se tornar imprescindível para a vida moderna. Basicamente, o instrumento que eu mais uso hoje para trabalhar, para comunicar com meus amigos, com minha família, enfim, para me locomover na cidade. Faço trabalho, às vezes eu jogo para entretenimento. Na hora de comer? Também. É comendo e olhando, passando o dedo, né? TikTok, YouTube. Acorda comigo e dorme comigo. Todo dia? Todos os dias. O problema é que com a popularização do celular, as pessoas se tornaram dependentes dele. E o inventor lamenta o excessivo apego que a grande maioria da população mundial tem pelo aparelho. E faz um alerta: é preciso ter cuidado com a distração ao celular. Vi que você atravessou a rua distraído com o celular na mão, não tem medo? Não. Não tem medo? E de assalto? Assalto sim, bastante. Ainda mais em uma cidade como São Paulo. Se bobear, perde o aparelho, que já é quase uma extensão do corpo. E aí vem aquela dor de cabeça até conseguir um novo.
Fora a tristeza e ansiedade por ficar um dia que seja sem celular. Para mim seria horrível ficar sem celular. Se eu ficasse um dia sem celular, eu não ia viver. Acho que não tem como não passar um dia sem celular, não. A gente depende muito dele. E agora, com o celular ligado, eu fico por aqui. Você acompanha mais informações ao longo da nossa programação. Tenha um excelente final de tarde.